改正、脳胞補助母心中を避ける方法は、検診症など他の病気も含め、これら3つの主な病気は予防可能です。原因、予防法、そして死には治療法も説明します。覚えておいてください。女性はこれらの病気にかかりやすいのです。なぜでしょうか？後ほど詳しく説明します。では、大きな原因は何でしょうか？すべての背景には原因がありますよね。もし、書籍が説明していないなら、するべきです。原因を知り、治療することが重要だからです。私の患者さんの中には、3、4ヶ月で科捜研や乳胞の大きな解説が消えた人もいます。では、よく解いてください。脳胞、解説、子供筋中の原因は、体が余分な組織を作り始めることです。では、それはどこから始まるのでしょうか？肝臓が IGF-1 と IGF-BP-1 を作り始めると危険です。IGF-BP-1 は包含性があるからです。毎日大量に作られると危険です。後でなぜ IGF-1 と IGF-BP-1 が多く作られるのか説明します。もうすぐ説明しますが、驚くかもしれませんよ。肝臓には様々な機能があります。体内強化や11以上の重要な一個があり、ホルモン生産もその一つです。この IGF-BP-1 の活性生産を刺激し続けるのは危険です。では、その理由は何でしょうか？答えを見てみましょう。インスリン抵抗性または高インスリン射精です。これはどういう意味でしょうか？炭水化物の過剰摂取者のことです。チャウパン、フルーツジュース、パックジュース、ピタンガ、チーズパン、ビスケット、クッキー、砂糖、大菓子、ジュース、ソーダ、メ、ト、キヨ、キャッサバ、パスタ、おやつ、甘いもの、砂糖、くつき、チョコ、全部砂糖だらけ。夜はピザ、サンドイッチ、パスタ、パンやお菓子をたくさん。仕事に炭水化物が多すぎる。炭水化物を食べると体はインスリンをたくさん作り始める。なぜ？炭水化物は車中で何になる？砂糖、ブドウ糖だ、米、糖、ゆく、キャッサバ、さつまいも、オートミールも、すべて血糖に変わり、細胞を刺激してインスリンを作る。インスリンは肝臓で IGF-BP-1 を作り始め、体は組織を増やそうとする。下層腺に到達すると、組織が増殖し始めます。下層腺には脳胞や筋中、快活ができることがあります。他の部位、例えば子供にもできることがありますね。多脳胞表卵巢の13、14、15、16歳の若者をよく踏ます。脳胞だらけの子と話すと何が原因かわかります。炭水化無中毒で私春期にジャンクフードばかり食べてるんです。前思春期から思春期にかけての時期ですね。彼女の私生活を理解するだけでいいんです。婦人科医は婦人用を処方しがちですが、それじゃ子供の健康を対応しにしてしまいます。婦人科医はもっと勉強すべきです、本当に。ケイトやチトーシダイエットで脳胞は知るんです。12、13歳でホルモン剤やヘニン用を使用。これこそ研究すべき問題です。この医療専門家は、ちょっと待って、13、14歳の子に合成ホルモンを投与して、原因が仕事なのにホルモンをブロックするって何してるのって言うべきだよね。まだまだ勉強が必要な人が多いよね。そうだね。13、14歳から避妊薬を使っている女性を多く見かけるよ。脳胞や解血、カンナガだらけで。避妊用自体がテストステロンやプロゲステロンなどのコチノカルシウムを減らすホルモンの作用を一致するんだ。そうすると何が起こる？石灰話だよ。乳胞の解説の検査をしたとき、どう思ってた？肝臓の開花や他の部位の開花も、石灰は骨からカルシウムが強われてるんだ。わかる？解説には他の原因もあるけどね、みんな理解し始めた。
Como evitar os nódulos, os cistos e miomas, adenomiose e outras doenças também, mas esses 3 principais aqui, você pode evitar na sua vida, porque eu vou explicar como você adquire, como evitar, e às vezes eu até no final posso falar um pouquinho de como curar, ter a remissão, tá? Mas lembre-se, as mulheres têm muito mais essas doenças do que os homens. Por que será? Eu vou explicar mais no final. Mas qual que é a grande causa? Tem a causa por detrás de tudo, né? E se seu médico até hoje não te explicou isso, acho que ele deveria explicar. Porque é muito importante você saber. Porque tem como a gente fazer um tratamento da causa, né? Pacientes meus com nódulos desse tamanho já curou em 3, 4 meses, já sumiu os nódulos. Na tireoide, na mama, tá? Então presta bem atenção agora. A causa de cistos, nódulos e miomas é quando o seu corpo começa a querer produzir tecidos, né? E aonde que começa isso tudo? Quando você começa a estimular o fígado a produzir IGF-1 e um outro hormônio chamado IGF-BP1, que aí é perigosíssimo, porque o IGF-BP1 ele é cancerígeno, se for produzido muito, todos os dias. Que daqui a pouco eu vou explicar qual que é a causa de você estar produzindo muito IGF-1, muito IGF-BP1. Eu vou explicar daqui a pouquinho, vocês vão ficar assustados, tá? Então o fígado, ele tem várias funções, né? Inclusive ele que faz o detox do corpo, ele tem mais de 11 funções importantes, sendo que um deles é ficar produzindo esses hormônios, né? Ele controla muita coisa. Então esse IGF-1 e esse IGF-BP1, é perigoso você ficar estimulando muito a produção deles. Agora, qual que é a razão disso? Vamos responder, né? Resistência insulínica ou hiperinsulinismo. O que significa isso? Comedor de carboidrato. É pão de manhã, é suquinho de fruta, é suquinho de caixinha, é quitanda, é pão de queijo, é biscoito, é bolacha, é açúcar, é doce, é refrigerante, é arroz, feijão, batata, mandioca, macarrão, é lanche, é doce, é açúcar, é bolacha, é chocolate, tudo tem muito açúcar, e aí chega à noite, é uma pizza, é um sanduíche, é um macarrão, é muito pão, é muito doce. Excesso de carboidrato na dieta. Quando você come o carboidrato, qualquer carboidrato, ele vai ser, o seu corpo vai começar a produzir muita insulina, porque o carboidrato vira o que no sangue? Açúcar, glicose. Qualquer carboidrato, até o arroz, feijão, batata, mandioca, até a batata doce, até a aveia, vai se transformar em açúcar no sangue, e esse açúcar no sangue vai estimular o pâncreas a produzir insulina. Aí a insulina vai lá no fígado e começa a produzir IGF-1, IGF-BP1 e o seu corpo vai querer começar a produzir mais tecidos. Quando chega na tireoide, começa a produzir mais tecido. Na tireoide pode estar cistos, miomas e nódulos. Em várias outras partes do corpo, pode ser no útero, né? E eu pego muita criança, muito adolescente, né? 13, 14, 15, 16 anos com ovário policístico. Você vai conversar com essa menina que está cheia de cisto, o que é? Comedora de carboidrato, só come porcaria na adolescência, né? A pré-adolescência, adolescência. É só entender o que ela come. Aí vai numa ginecologista e manda tomar anticoncepcional. E aí você acabou de matar a menina, né? Pelo amor de Deus, gente, a ginecologista tem que estudar mais. É só fazer uma dieta cetogênica, uma dieta low carb nessa menina que ela cura o cisto. Agora, eu pego paciente, menina de 12 a 13 anos, já usando bloqueador de hormônio anticoncepcional. Isso é uma vergonha. Isso que deveria ser estudado. E esse profissional da saúde deveria. Peraí, vem cá. O que você está fazendo com a menina de 13, 14 anos e metendo hormônio sintético nele, bloqueando os hormônios dela, sendo que a causa é alimentar? Acho que tem muita gente que precisa estudar muito ainda para ficar bom, né? Muito. Eu pego muita mulher usando anticoncepcional desde os 13, 14 anos de idade. Cheio de cistos, nódulos, miomas. E o próprio anticoncepcional já bloqueia a ação dos hormônios que faz você perder cálcio dos ossos, que é a testosterona, a progesterona, etc. O que acontece? Calcificações. Quando você fez seus nódulos na mama lá, o que você achou? Nódulos no fígado, nódulos no... Calcificação, você está perdendo cálcio dos ossos. Você entendeu? Tem outras causas dos nódulos.
Então, gente, começou a entender que a alimentação, o anticoncepcional, tá tudo errado. Gente, muito sério isso, né? Resistência insulínica. Gente, tantas doenças que começam com a resistência insulínica, diabetes, tipo 1, tipo 2, pressão alta, hipertensão, ácido úrico. O ácido úrico é produzido pelo fígado, quando você toma muitos frutose. Eu já falei isso em outros vídeos, quando você toma muito suco, ou então muitos alimentos adoçados com frutose. Então refrigerante adoçado com frutose, suco de caixinha adoçado com frutose, alimento processado, industrializado, doce, tudo é produzido com açúcar frutose, que causa esteatose hepática e ainda causa ácido úrico. Você entendeu? Aí você vai num profissional de saúde e vai te dar remédio para baixar o ácido úrico. Por que não pediu para você mudar a sua alimentação? De novo, voltamos para a alimentação. Por isso que eu sou nutricionista. Por isso que eu falo a verdade. Doa quem doer, né? Eu não vou ficar escondendo isso dos meus pacientes. Eu vou entrar na área da saúde. Porque é o que eu mais vejo de erro. Então tem que ter cara dura, tem que ter coragem para falar a verdade. Porque 99% das doenças poderia ter curado com alimentação, né? Sem falar ansiedade, depressão, pânico, outras doenças que começam no intestino, né? Falta de atenção, perda de memória, depressão. Gente, depressão é uma inflamação generalizada do cérebro, começa no intestino. Como é que você cura o intestino? Alimentação, não é com remédio? Nunca foi falta de escitalopram, nunca foi falta de frontal, nunca foi falta de zolpidem. Seu cérebro nunca teve falta desses venenos, desses remédios. Foi deficiência vitamínica, inflamação crônica, resistência insulínica, falta de vitamina, problema hormonal. Então, gente, você que quer evitar ter ficado com esses problemas de saúde, está aí, um vídeo de 6 minutos, quase 7 minutos. Compartilha. Isso aqui é importante. Isso aqui é para as pessoas abrir os olhos para a verdade, né? Muita gente está perdida aí. Pois é. Quem quiser ser meu paciente, o link está na bio, fala com as minhas secretárias lá, né? Fala lá com as 2 secretárias que eu tenho conversa, agenda consulta, participo, né? Vou te ajudar, vou te orientar de forma personalizada. O que eu faço é reformar casas. Eu pego um paciente que está todo arrebentado, cheio de problemas, cheio de sintomas, e vou restaurar essa casa da pessoa, fazer ele emagrecer, rejuvenescer, ganhar massa magra, curar aquela doença que ela tem, ou no mínimo ter uma remissão da doença, tá? Conte comigo.